Neste vídeo eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, para que entendam por que eu tenho tanta preocupação com a mente humana, que ela nos aplica cada peça que acabamos ficando anos buscando respostas para poder entender. Por isso, acho que a mente é a coisa mais importante que temos e deveríamos cuidar dela com muito carinho. Vou contar um pouco da minha história para que as pessoas que ao ouvir o vídeo entendam que tudo é importante, mas nada é mais importante do que os nossos pensamentos. No dia 24 de maio de 2002, eu estava indo a Blumenau visitar a minha mãe, que estava na casa da minha irmã e ela estava doente. E na metade do caminho eu senti uma dor muito forte no peito e eu achei que estava tendo um infarto. Eu desliguei o rádio que eu estava ouvindo e no momento não tinha a quem recorrer. Eu pedi que Santa Paulina não me deixasse morrer, que eu queria ver o meu filho crescer. Nesse momento a dor sumiu, só que a minha vida mudou tudo. Eu comecei a chorar ali e já não sabia mais quem eu era. Em momentos eu achava que eu era meu pai, em outro momento era meu sogro, que já haviam morrido. E assim eu fui até Gaspar chorando. Cheguei na casa da minha irmã e abracei, disse que a amava, mas eu achava que era meu pai. E eu estava fazendo isso em nome do meu pai. E fiquei com ela até umas 3 horas da tarde e conversamos muito. Ela me deu ela tem bastante conhecimento, me deu umas dicas de o que estaria acontecendo. Daí fui à casa da outra minha irmã, que também morava em Gaspar, fiquei com ela até umas 5 horas, daí fui a Blumenau na casa do meu irmão. Quando eu cheguei na casa do meu irmão, eu tinha absoluta certeza que não era eu, que era o meu pai, então eu comentei com ele que eu era o meu pai. Aí ele riu assim, meio com desdém e a gente ficou conversando. Estávamos assistindo o Jornal Nacional e ele olhou para mim. Eu estava dormindo sentado na cadeira e ele disse para a esposa dele: aí arruma a cama para Orlando, que eu acho que é o pai mesmo, ele está dormindo sentado ali. E aí fui dormi a noite inteira, muito bem por sinal. E de manhã eu acordei, estava estranhíssimo, continuava aquela sensação de que eu era o meu pai, outra hora o meu irmão, outra hora, né, uma coisa muito estranha. E eu fui até a casa de um amigo meu, fiquei com ele até meio-dia, a gente conversou bastante. Depois fui para a casa da minha irmã, onde a minha mãe parava. Quando eu cheguei na casa da minha irmã, eu fiquei surpreso porque a minha mãe sofria de Alzheimer, ela não dizia coisa com coisa, e ela olhou para mim e falou: filho, a partir de agora a tua vida vai ser outra. E isso ficou marcado para mim porque ela deve ter sido inspirada por alguém para me dizer essas palavras. Daí fiquei ali até de noite e combinamos de ir no dia seguinte, irmos até a Madre Paulina, em Nova Trento. E aí de manhã levantamos, nos arrumamos e fomos. E lá na Madre Paulina, eu queria contar para as pessoas o que tinha me acontecido, mas eu chorava muito, eu não conseguia falar, eu só chorava. E ficamos lá fomos à missa, almoçamos lá, daí ficamos até umas 3 horas e voltamos a Blumenau. Nós chegamos em Blumenau, estava a minha outra irmã lá, e 2 irmãs minhas lá de Itaió, e 2 cunhados meus. A gente ficou conversando e brincamos, rimos, só que eu estava completamente estranho. Eu tinha absoluta certeza que eu era meu pai. E isso foi... Mas tinha momentos que eu parecia ser outra pessoa, mudava a personalidade e era muito estranho. Aí, às 8 horas da noite, eu saí de lá e vim para casa. Na estrada eu vinha pensando como seria eu chegar em casa e contar essa história para os meus filhos, para minha esposa. Ao chegar, elas diziam que eu dizia que tinha sido um milagre, elas diziam que era coisa da minha cabeça. Então não adiantava ficar teimando nesse assunto. Aí eu vim para casa, dormi. De manhã eu acordei, levantei para ir trabalhar. Como eu estava garoando, meus empregados não vieram, eu fui ali na frente da casa e fiquei olhando os carros que passavam. Na verdade é estranho porque eu não conseguia ver o carro inteiro. Eu só conseguia ver a metade do carro. Por exemplo, uma caminhonete eu só via a caçamba para baixo.
mas não tinha como falar isso para as pessoas porque não iriam acreditar. Então eu peguei o carro, fui para o centro pagar umas contas, umas coisas que eu tinha que pagar. Fui na igreja, me tornei dizimista da igreja aquele dia e voltei para casa, mas sempre com aquela mesma sensação de que eu era meu pai, ora meu sogro, ora meu irmão, ora minha mãe. Era uma coisa doida dentro da minha cabeça. Aí na terça-feira eu levantei de manhã para ir trabalhar, meus empregados chegaram, a gente montou o andaime para trabalhar, mas quando eu olhei para a esquina, tinha uma mulher lá parada e eu vi o meu pai naquela mulher. Aí eu falei para o meu empregado que eu havia visto o meu pai naquela mulher. Ele disse: ah, seu Orlando, aí eu estou vendo a mulher, não sei, o homem não estou vendo. Aí tá, fui trabalhar e trabalhei o dia inteiro, normal. À noite eu estava muito cansado e muito sono, era um sono muito... Eu fui dormir cedo, dormi a noite inteira. De manhã levantei, voltei para o meu trabalho. Quando eu ia subindo no andaime, eu olhei para a esquina, aquela mulher estava novamente lá, só que agora eu via o meu sogro nela. Aí eu fui e falei para o rapaz que trabalhava comigo, disse: ó, tá vendo aquele homem lá, é meu sogro? Aí ele disse: olha, o homem é por sua conta, porque eu estou vendo mesmo, é a mulher, que ela está sempre ali. Aí tá bom, voltei a trabalhar e quando eram umas 3 horas da tarde, eu comecei a ter umas coisas estranhíssimas. As pedras que eu estava colocando na fachada da minha casa, parecia que eu sozinha, não precisava nem do meu trabalho. Elas ficavam perfeitas, era uma coisa estranha. Eu olhava e ficava uma coisa... Aí desci do andaime e liguei para minha irmã. Eu disse: minha irmã, está acontecendo umas coisas comigo que eu não estou entendendo. E eu queria que tu viesse aqui amanhã, que no dia seguinte era o feriado de Corpus Christi, e ela viesse aqui para conversar comigo. Ela disse: olha, se for um caso de vida e morte, eu irei, se não, não. Daí eu disse: não, pode vir, que é um caso de vida ou morte. Daí tá, de noite, na quarta-feira ainda, eu fui na casa do meu amigo em Piraveraba e contei tudo o que estava acontecendo comigo. E ele me disse que não conseguia entender, mas também estava assustado, porque ele achava que realmente eu estava com um distúrbio mental. Aí voltei para casa, era quase meia-noite. Na quinta-feira de manhã eu levantei cedo, chamei os meus filhos para ir sair comigo, que eu queria contar um pouco da história que estava acontecendo comigo para eles. Aí fomos procurar uma igreja, mas não tinha nenhuma igreja aberta, então fomos debaixo de uma árvore ali perto da igreja, tinha uma árvore ali, parei o carro embaixo e contei um pouco da minha história. O meu filho, com 8 anos, não estava muito, mas a minha filha estava muito, porque ela achava que era loucura na minha cabeça e tal. Daí, voltei para casa, minha irmã chegou, e eu levei ela, fomos até uma altura, paramos na estrada, ali ficamos conversando mais de 2 horas, eu contei o que tinha acontecido, e voltamos para almoçar. Aí chegamos, almoçamos, e ela depois foi para casa, e eu e a minha família fomos à procissão do Corpus Christi. E lá também aconteceram umas coisas assim que me deixaram muito, muito preocupado, porque parecia que não era eu, parecia que eu estava levitando. E era uma coisa muito estranha, eu olhava para as pessoas e eu achava tudo aquilo estranho. Só que de manhã eu levei os meus filhos num parquezinho para eles se divertirem. Então meu filho foi andar de patins e eu olhava para ele e pensava: puxa, eu acho que eu morri e Deus me deixou aqui para me reconciliar com eles. Então depois eu vou morrer. Eu havia assistido o filme, o Ghost, e no filme lá aconteceu assim, ele voltou para refazer a sua história. E aí, de noite, eu fui dormir, tranquilo assim, eu estava nervoso, ansioso, mas dentro da normalidade, procurava ser o mais normal possível. De manhã eu levantei, voltei para o meu trabalho. Quando eu ia subindo no andaime, eu olhei aquela mulher, estava lá na esquina outra vez, só que agora eu vi ela como que era Jesus que estava nela, com uma cruz nas costas. E ela passou na frente da minha casa, olhou para mim, fez sinal com a cabeça que era para mim segui-la. Eu desci do andaime e pedi para uma mulher que tinha uma lojinha alugada na nossa casa, pedi para ela se ela havia visto Jesus passar. Ela disse: ó, Jesus fica por sua conta. Eu vi, foi a Adelaide. Aí
Eu disse, tudo bem. Voltei, peguei o carro e fui e comprei 1000 orações do Sagrado Coração de Jesus e saí distribuindo. Entrei numa rua, pedia para as pessoas se tinham visto a Adelaide, onde ela morava, ninguém sabia, mas na verdade o que eu queria era encontrar Jesus. Aí entrei em várias ruas e saí, e quando era 1h30 da tarde eu voltei para casa. Ao chegar perto da minha casa, fiquei parado, porque eu vi que tinha gente na minha casa, e eu pensei, eles estão me esperando, eles vão me internar como um doente mental. E eu tinha que voltar, não tinha o que. Aí voltei, almocei e fui deitar. Mas eles já tinham combinado para me levar num psiquiatra. O meu cunhado já tinha ligado para o psiquiatra, tinha marcado a consulta e tudo. Daí eu não queria ir, mas acabei cedendo e fui. Aí conversei mais de 1 hora com o psiquiatra e ele me disse: bom, senhor Orlando, eu não vejo nada de errado no senhor. Eu acho que nem preciso dar remédio. Daí eu falei para ele: o senhor me dá uma receita de nem que seja uma fluoxetina, 10 miligramas, para que eu chegue com o remédio em casa, senão eles não vão aceitar. Aí então ele disse: tá bom, eu vou te dar uma fluoxetina aqui de 10 miligramas e toma uma por dia e pronto. Aí voltei para casa e fui direto para a cama, estava muito cansado. Mas uma coisa que era estranha é que eu dizia que eu estava me preparando, que eu estava me alimentando assim com pouca comida e dormia bastante porque eu ia ser operado. E isso, né, não dava para entender. No dia seguinte, a minha esposa chegou no quarto para me dar um comprimido e eu segurei a mão dela e não soltei mais. A minha filha ficou desesperada e ela também, e ela gritava que eu soltasse a mão dela, e a minha filha implorava que eu soltasse, e eu não queria soltar, porque eu tinha medo que se eu soltasse eu morreria. Então a minha filha ligou para os meus cunhados, eles vieram e tentaram impedindo para que eu soltasse a mão dela. Meus empregados também insistiram para mim soltar, mas eu não soltei. E aí chamaram os paramédicos. Aí veio o paramédico, a polícia, e me pegaram e me amarraram numa maca e me levaram para o hospital. No caminho, o paramédico me pediu um monte de coisas, e eu tudo, a única coisa que eu disse que parecia ser doideira é que eu era São José. Então ele riu e falou para o amigo dele, ele disse que honra nossa, estamos levando São José para o hospital. E para mim não tinha motivo de rir, porque para mim tinha sido normal ter dito que eu era São José. Aí fui para o hospital, cheguei lá, eram umas 9 horas, me colocaram num quarto, e lá eu fiquei até às 6h30 da tarde amarrado, médico nenhum me atendeu. E ali aconteceram várias coisas que realmente são um pouco estranhas. Parecia que eu tinha sido levado a outra dimensão, e num hospital, e lá eu não vi gente nenhuma, eu só ouvia vozes. Falavam: fica calmo, vai dar tudo certo, tu vai voltar, não te preocupa. E eu chorava muito, eles: não precisa chorar, você vai voltar. Eu ouvia tudo isso, mas não vi gente nenhuma. E depois que era 6h30, chegou meu genro e coisa, e eles começaram ficaram bravos, porque eu ainda estava amarrado. Aí eu disse: não precisa se preocupar, eu que estou amarrado, estou contente, porque realmente eu estava feliz, porque eu achava, poxa, fui operado, mudaram meu coração, eu estou estou vivo, então por que motivo eu teria para ficar nervoso? Aí me soltaram, me desamararam, mas antes, enquanto eu estava passando por aquele processo, veio um enfermeiro para coletar sangue para fazer um exame. Mas quando ele pôs a agulha na veia, o sangue estava coagulado, não saiu nada. E ele ficou assustado, foi ligeiro chamar uma médica lá, que estava de plantão, e ela veio e pediu se eu tinha feito xixi, o cocô. Daí eu disse: a senhora pensa que eu morri? Ela riu e saiu. E aí eu fiquei mais um pouco ali. E à noite me levaram para a ala psiquiátrica do hospital, e lá eu fiquei 5 dias. Mas foram uns dias assim de muito aprendizado, porque eu nunca tinha tempo. Aí eu tirei o tempo para meditar, para pensar, e eu me obriguei a entrar dentro de mim e implorar por misericórdia, porque era um momento que eu pensava que nunca mais voltaria ao normal. E ali também um fato que me marcou, quando a minha mulher levou 3 maçãs e 2 pacotes de wafer para mim,
e eu dei esse pacote de wafer e as maçãs para um rapaz que era como que o líder da turma ali. E ele pegou uma faca e cortou em gomos, e deu um gomo para cada um. Ele dividiu as maçãs para todo mundo e o pacote de wafer a mesma coisa. Esse foi um momento que me marcou, porque a gente diz que eles são loucos. Talvez os loucos estejam aqui fora, onde a ganância, a arrogância, a petulância é muito maior do que lá dentro. Lá são pessoas que estão com problema assim, mas às vezes estão com problema espiritual e não são entendidos por ninguém. Aí, no quinto dia, minha esposa veio me buscar e eu vim para casa. Quando eu cheguei em casa, ao entrar dentro de casa, eu tive mais um momento que é inesquecível. O meu filho havia desenhado um coração num papel e colocado na porta do meu quarto, e dentro estava escrito: papai, eu te amo. E nesse momento eu percebi que a minha vida realmente iria mudar. E aí ele olhou para mim e falou: pai vai ser amado por muitos, mas também odiado por muitos. E ele era um menino apenas de 8 anos. Então eu entendi que alguém estava usando para me falar aquilo. E realmente foi o que aconteceu. As pessoas que eu esperava que me amassem passaram a me ver com olhos negativos. E aquelas que eu achava que iam me odiar, passaram a me amar. Essa é a história do Saulo no Novo Testamento, onde os amigos se tornaram inimigos e os inimigos se tornaram amigos. E isso parecia ser a verdadeira história. E isso tudo me levou a buscar respostas. E desde então, 18 anos, eu nunca fiquei um dia sem buscar resposta. Eu trabalhava e voltava para casa, mas à noite eu não dormia, então eu lia a noite inteira. Eu lia a Bíblia, lia livros, eu ouvia palestras, eu participei de centenas de retiros espirituais na Renovação Carismática. Eu fui na Seitonue, Logosofia, Centro Espírita, igrejas evangélicas, mas sempre querendo buscar respostas. E graças a Deus eu consegui entender o poder que temos e que está oculto na nossa mente. Então, quando a nossa mente abre, acontece o que aconteceu comigo. Nós temos alucinações para as pessoas, mas para nós não. Para nós é uma mudança interna, porque tudo está dentro de nós. Eu quero dizer assim, cada um de nós é responsável pela sua vida. E nós temos dentro de nós o poder de modificar a nossa vida. Só depende de nós.